Então vamos lá, temos a função aqui, né? O objeto, na verdade, PDO, que comunica com o banco de dados. Vamos passar a programar a primeira função, que é a função de inserção. Essa primeira função, ela vai receber aqui um objeto, né? Eu já vou explicar mais detalhado para vocês, mas esse objeto vem da classe de conexão, que é a nossa PDO, e ele vai executar aqui um prepare, que vai executar uma inserção. Então nós vamos utilizar aqui um comando em SQL, né, que é um insert into, e aqui esse insert into eu vou ter que informar para ele em qual tabela eu vou estar inserindo isso. Então aqui vai vir a tabela, por enquanto eu vou deixar como table, depois a gente vai modificar um pouquinho isso. Depois que eu tiver passado essa tabela, eu passo para ele aqui, ó, os campos, né, dentro dessa tabela. Então aqui, por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui, ó, seriam os campos dessa tabela. Então eu tenho, por exemplo, né, o ID, o produto, a descrição do produto. Geralmente a gente coloca assim, separando por vírgula, né? Aqui seria variável, então basicamente teria que inserir isso aqui, mas é só como demonstração. Nós vamos fazer uma melhora de forma genérica aqui dentro desses objetos. Deixa eu dar mais um espaço aqui para descer. Então, primeiro, né, vem um insert into e aqui ele chama uma tabela, a tabela na qual vou inserir, certo? Depois vem os campos, ok? E depois dos campos eu passo quem? Os valores, geralmente vem o values aqui, e aí ele recebe aqui dentro, ó, os valores, beleza? Como que esses valores são passados? Ele é passado um pouquinho diferente dos campos, né? Vai vir aqui, ó, o valor, aliás, entre aspas única, apóstrofo, né? Essa aspas simples. Então vai vir aqui um objeto com os valores. Se ele tiver separação, vírgula, apóstrofo novamente, valores, e assim por diante. Então, isso aqui eu posso melhorar e posso organizar. Como? Vamos entender aqui uma coisa. Toda vez eu vou ter separação entre os campos e também vou ter separação e aspas simples entre os valores. Então, eu posso utilizar aqueles objetos, né, aquela classe do implode, para conseguir formatar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, antes aqui então, vamos primeiro definir variáveis para os campos e para os valores. Aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada campos, né, campus array, porque vai ser uma lista de campos, pode, se você quiser traduzir aí, pode ser lista de campos, tanto faz. Aqui eu vou colocar então um objeto do tipo array, né, só que vai ser um array, deixa eu ver se ele tem aqui, ó, array keys, né, que são aí como se fosse as chaves. Essa função ela me chama aqui um parâmetro. Eu quero executar quem dentro dessa lista de arrays? Os meus campos de valores, que está passando aqui, né, como parâmetro na tabela. Pronto. Então, campo array vai receber uma lista de dados dos meus valores. Ok. Por enquanto, vamos entender dessa forma. Agora, eu não tenho somente campo array, né? Eu tenho também os dados aqui, ó, que são os valores, né? Vamos chamar de values array. Lembrem-se que o campo é o primeiro parâmetro a ser passado na inserção, que seria a coluna, é a coluna do banco de dados, e os valores é aquilo que eu estou entrando nas minhas tabelas do banco de dados. Então, se eu quero cadastrar, por exemplo, um produto, né? Produto, por exemplo, calça. O campo é a coluna calça. E o produto, né, seria, aliás, o campo seria o campo nome, ou descrição do produto. E o value seria calça, ou camisa, ou por aí vai, o nome do produto em si. Então, vamos colocar aqui, ó, como value, ou values, porque estaria no plural, né, são vários valores, array. E aqui ele vai executar, né, não um array keys, e sim um array values. Diferença, array keys é para chave da tabela, as colunas da tabela, né? Então, os campos ali, ID, nome, descrição, quantidade, etc. Aqui, array values são para carregar valores que vão ser inseridos naqueles campos. É basicamente isso aí. E aqui, então, vai ser campus value mesmo, né? Que é a lista que eu estou passando aqui acima. Isso não vai mudar aí de um para o outro. Ok, tendo feito isso, agora eu quero, então, né, seria basicamente pegar aqui, ó, e passar, em vez de campos, eu recebo quem aqui? Os meus campos values. Então, vou pegar aqui essa lista de array e vou colocar aqui. Só que ele vai colocar, se eu deixo só dessa forma, vamos supor que eu tivesse lá, isso que eu falei, eu tenho para dentro da tabela o campo ID, né, o campo nome, o campo descrição, são somente, nós não temos essas tabelas ainda, isso aqui é somente exemplo. Se eu deixo dessa forma, ele passaria assim, ó, porque eu não falei em momento nenhum que
entre esse array que eu estou passando tem que ter separador. É isso que eu vou fazer aqui com as informações do implode que eu tinha falado. Se você não faz, ele vai dar erro, porque o comando SQL, que está até escrito errado aqui, ó, insert, ele exige que você separe por vírgulas. E quando são valores, além das vírgulas, teria aqui a aspa simples. Ó. Então, nós temos que projetar para que fique dessa forma.